Prezados irmãos e irmãs em Cristo e em Maria Imaculada, minha saudação fraterna de paz e alegria. Como eu havia falado ontem, eu gostaria de dar uma palavrinha hoje sobre o jejum, digamos assim, material e espiritual. Esse jejum material, que na quaresma tem um caráter penitencial, ele tem uma função de nos desapegar dos bens terrenos e nos vincular aos bens eternos, aqueles que não passam, de nos dar uma justa visão do que sejam as coisas materiais. Aquilo que eu tiro da minha mesa, da minha refeição, deve me sugerir que tudo nesta vida passa, que todas as coisas são mutáveis, nada é estável, nada é fixo. E como o Papa disse na quarta-feira de cinza, o que eu não como na quaresma deve ir parar na mesa do pobre. Nunca ninguém pode usar o jejum da quaresma com fins de dieta, para perder peso. Isso seria transtornar os planos divinos. Isso seria desviar o rumo, o objetivo do jejum. O jejum é bíblico. O jejum foi praticado por Jesus, praticado por Maria, praticado por São José, praticado por todos os santos. É uma renúncia, não é? A gula é uma renúncia ao favorecimento dos nossos instintos mais baixos, uma renúncia a valorizarmos o que não tem valor em si mesmo. De maneira que o que você e eu deixamos de lado deve provocar em nós reflexões muito profundas quanto à vivência da fé, quanto à realidade, quanto à vivência do Evangelho. Quem não comete faltas? Todos nós. Mas o jejum nos mostra também o outro lado da moeda, a misericórdia. Uma pessoa que não consegue fazer jejum, e não só durante a quaresma, mas durante todo o ano, ela também não consegue viver o Evangelho. Ela não consegue viver a prática do Evangelho. Uma pessoa que não consegue fazer jejum de modo algum, ela tem algo que está faltando, digamos assim, no cenário da sua vida cristã. Porque o jejum, independente de ser advento, ou quaresma, ou dia de penitência, ele deve ser praticado o ano inteiro. Eu preciso ter o meu dia de jejum, eu preciso ter aquele dia em que eu estou diante do Senhor. A renúncia, a abstinência, a penitência vinculada a Deus. Para mortificar os meus instintos, digamos assim, mais naturais, mas também os que podem atrapalhar a minha vida com Deus. O jejum me mostra o limite de todas as coisas, e o limite de todas as coisas é a vontade de Deus. É o projeto de Jesus Cristo. É a minha vivência batismal. Mas não temos somente o jejum, digamos assim, material, não é? Temos também o jejum dos olhos, o jejum do ouvido, da fala, o jejum de sentimentos, o jejum de julgamentos do próximo. Nós temos também o jejum de não interferirmos na vida alheia ou na vida da família de modo abrupto, de modo constante. Às vezes nós somos pessoas que tagarelamos o dia inteiro, que damos a nossa opinião em tudo na vida das pessoas. Queremos que a nossa opção esteja presente em todas as situações de nossa família. É o que eu quero, é o que eu desejo. Um jejum muito importante espiritual é nos precavermos de estarmos tão presentes na vida do outro que a nossa presença significa prejuízo para a liberdade do outro, para a paz do grupo, para a estabilidade familiar, para a estabilidade matrimonial, né? Existe um jejum espiritual que é o de não dar a nossa opinião em tudo e por tudo, de não nos intrometermos em assuntos, não é? Nos quais não nos foi pedida a nossa opinião, de não interferirmos nas razões dos outros, permanecermos na paz interior, no equilíbrio dos nossos pensamentos, deixar que a nossa alma possa avançar no oceano da misericórdia de Deus sem nos determos em pequenos riachos emocionais, em pequenas poças, em pequenos, digamos assim, em pequenas localizações do dia a dia. Nós estagnamos em um episódio, nós ficamos parados num acontecimento da semana e não avançamos. Há uma forma de fazer jejum, o jejum das nossas aflições, dar uma pausa, não é?
puxar o freio de mão, pisar um pouco os freios, ter cuidado com as nossas veleidades, com as nossas superficialidades, com as nossas mundanidades, porque a Quaresma vem nos despojar, vem nos levar a quênosis. A Quaresma vem nos chamar para dentro do mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus. A Quaresma vem me tornar íntimo, associado ao mistério da encarnação do Verbo. E não só o regime material, o jejum material, melhor dizendo, mas o jejum também espiritual. Silenciar um pouco mais, não deixar meu ouvido à disposição de intrigas, fofocas, maledicências, julgamentos do próximo. Não deixar minha mente muito livre, não deixar meus pensamentos muito soltos, mas trazê-los aos pés de Cristo. Renunciar a uma mente solta, ou então uma mente prisioneira de padrões, como eu já falei aqui. Existe um jejum das palavras. Pessoas que eu, no cotidiano, ofendo, no cotidiano, humilho. Pessoas que, no dia a dia, eu não tenho uma palavra pacífica para com determinada pessoa. Eu não consigo ser paciente. Sim, nós podemos ser pacientes nas palavras, tolerantes nas palavras, compreensivos por meio das palavras. Sim, nós podemos criar um ambiente de paz para os outros com as nossas palavras. Nós podemos tirar alguém do cativeiro humano, psicológico, emocional, espiritual, com as nossas palavras. Tem pessoas que têm o dom, entre aspas, de nos tirar a paz por causa das suas palavras, dos seus gritos, dos seus berros, das suas palavras torpes, grosseiras. Tem pessoas que têm, entre aspas, o dom de tirar o nosso equilíbrio quando chegam em casa e batem a porta do apartamento, da casa, do carro, porque as suas palavras são grosseiras, pesarosas, ofuscam a nossa paz, tiram o brilho da presença de Deus na nossa vida. O jejum das palavras. Como é importante colocar uma cancela em nossa boca, não é? Em nossa boca espiritual. Às vezes nós falamos muito e estragamos ambientes, amizades, convívio. Se nós permanecêssemos no silêncio da graça, iríamos colher muitos frutos de paz, abnegação evangélica, otimismo, amizade fraterna, congraçamento de corações. Então vamos praticar também o jejum espiritual, que é tão importante quanto o jejum material. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia do Meireles e da Casa Mãe, na Aerolândia.